pessoal, você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho de Jesus, o Evangelho da Palavra de Deus? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, o glorioso Evangelho. Nós estamos baseados em Romanos capítulo 1:16. Romanos 1:16, a Bíblia Sagrada diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio ou do grego, como diz outras versões. Romanos 1:17. Quem falou isso? Foi o apóstolo Paulo. A carta de Paulo aqui aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento, uma grande carta teológica. E nessa epístola, o apóstolo dos gentios fala sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? No início aqui, já logo no início da sua missão apostólica de fundação de igrejas, de estabelecimento da doutrina de Jesus. O versículo aqui em tela é uma espécie de introdução e síntese de toda a carta de Paulo aos irmãos que estavam em Roma, aos romanos. E nós vamos destacar alguns pontos muito importantes sobre o glorioso Evangelho de Jesus de Nazaré. Primeira coisa muito importante que nós precisamos responder: qual é a definição do Evangelho? O que é Evangelho? A palavra Evangelho, meus irmãos, significa boas novas. Vem do original Evangelion, a boa notícia, as boas novas. Boas novas como? As boas novas do céu, as boas novas de Deus aos homens, as boas novas de salvação eterna que Jesus oferece para nós, não apenas de bênçãos temporais, mas de salvação eterna, da vida eterna que Jesus prometeu para nós. Lá em João 17, versículo 3 diz: e esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho, Jesus, a quem tu enviaste. Então o Evangelho trata disso, do glorioso fato do amor de Deus aos pecadores indignos, como eu e você, pessoas falhas, vulneráveis, pecadores que precisam de um Salvador. É isso que se trata o Evangelho. O seu amor por nós é abundante, o amor de Cristo, o amor de Deus. Ele é imerecido, ele é provado. Foi provado aonde? Na cruz do Calvário. O Evangelho também é uma nova, grande alegria para todo o povo, para toda a humanidade. É a notícia mais extraordinária entregue de Deus para os homens. É a notícia de que o Salvador, o Messias, o Senhor Jesus veio a esse mundo para ser o nosso glorioso Redentor. E aí eu te pergunto, Jesus já é o Redentor da tua vida? Jesus já é o Senhor e Salvador do teu coração? Segundo lugar, qual é a natureza do Evangelho? É muito importante nós compreendermos qual é a natureza do Evangelho. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, é o poder de Deus, porque Deus é onipotente. O Evangelho também o é na sua essência. Ninguém pode resistir ao poder de Deus. A sua vontade é soberana, é impossível deter a sua mão onipotente que age sobre nós, que é soberana sobre tudo e sobre todos e sobre todo o universo. O Evangelho não é um poder que destrói, jamais, mas sim um poder que salva pessoas, salva pecadores. É um poder dirigido a resgatar o perdido pecador. Louvado seja o nome do Senhor. É um poder destinado a tirar das trevas aqueles que estavam imersos numa densa escuridão. A Bíblia diz isso: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou ao reino do seu Filho amado, Jesus de Nazaré. O Evangelho também é poder de perdoar pecadores, é claro, que se arrependem, e fazer deles então vasos de honra para o louvor e glória do Senhor. Terceiro lugar, qual é o propósito do Evangelho? Qual é o propósito do Evangelho na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família? Qual é o propósito de Deus com relação ao Evangelho? O Evangelho é poder de Deus para a salvação, é a primeira resposta. A segunda, não há possibilidade de o pecador ser salvo, exceto pelo Evangelho, pelo poderoso Evangelho, pelo glorioso Evangelho de Jesus. O Evangelho, meu irmão, está centrado na pessoa e na obra de Cristo, e ninguém pode ser reconciliado, restaurado na sua reconciliação com Deus, senão por meio de Jesus de Nazaré, pois porque Jesus é
o único mediador entre Deus e os homens. Não é santo nenhum, não é personagem nenhum da história, somente Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens. Foi ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existem muitos caminhos para se chegar a Deus, só existe um caminho. E esse único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então ninguém pode ter acesso a Deus, exceto por Jesus, pois ele é a porta do céu e o caminho para Deus. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser que foi dado entre os homens, exceto o nome de Jesus de Nazaré. O nome que é sobre todo nome, o nome que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então aquele que, arrependido dos seus pecados, põe a sua confiança em Jesus, será salvo, e esse tem a vida eterna da parte do Senhor. O próprio Deus compartilha conosco a sua vida eterna, a eternidade, a salvação conosco, como fruto da sua graça e da sua misericórdia. Quarto lugar, como é que nós nos apropriamos das bênçãos do Evangelho? É uma pergunta muito importante que nós temos que responder aqui. O Evangelho, como eu já falei, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a salvação é pela graça, é mediante a fé, e a graça é a causa meritória e a fé é a causa instrumental, ou seja, a fé é o meio, mas o que envolve toda a salvação é a graça de Deus. A graça é a causa meritória, ou seja, o mérito não está no homem, está na graça de Deus, no próprio Deus, e a fé é o meio, é a causa instrumental que nos leva à salvação. Tomamos posse da salvação pela graça, por meio da fé, e todo aquele que crê é salvo, e só aquele que crê. O Evangelho também não é poder de Deus para a salvação dos incrédulos, não, mas apenas para aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem na pessoa bendita de Jesus. Fora da fé em Jesus não há salvação. Vou repetir, fora da fé em Jesus não há salvação. Quinto lugar, qual é o alcance do Evangelho? Até onde o Evangelho vai? Até onde o Evangelho alcança? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também dos gentios, que aqui em algumas versões diz os gregos. Isso significa que o Evangelho, na sua potencialidade, é universal. É universal em seu alcance. Por meio dele, Deus chama homens e mulheres por quem Cristo morreu, procedentes de toda tribo, língua, povo, nação. Deus quebra as barreiras étnicas, sociais, interculturais, judeus e gentios, homens e mulheres, velhos e crianças, ricos ou pobres, doutores da lei ou analfabetos, enfim, todo e qualquer pessoa que crê em Jesus pode ser salvo por Jesus de Nazaré. E por último, qual é a nobreza do Evangelho? O que é que faz com que o Evangelho se torne tão grande, tão nobre, tão lindo, tão virtuoso? Então, diante de toda essa sublimidade do Evangelho, Paulo escreve: porque não me envergonho do Evangelho. E você, tem se envergonhado do Evangelho? Ou tem sido ousado, corajoso, pregado o Evangelho da salvação a outras pessoas? Você tem vivido esse glorioso Evangelho? Ou se esconde, é um 007 da fé, é um missionário obscuro da fé de Jesus? Porque não me envergonho do Evangelho, é o que fala Paulo. Não tenha vergonha do Evangelho. O Evangelho é glorioso. O Evangelho é poder de Deus. Há alguns, infelizmente, que se envergonham do Evangelho. Há outros que são a vergonha do Evangelho. Mas nós devemos nos gloriar no Evangelho e dele jamais nos envergonharmos. Jamais se envergonhe do Evangelho. A Bíblia diz: se você se envergonhar de Jesus e do Evangelho diante dos homens, também Cristo se envergonhará de você diante do Pai. Então, não faça isso. Devemos viver pelo Evangelho, para o Evangelho, devemos sofrer e morrer pelo Evangelho. O Evangelho é a nossa vida, o Evangelho é dele que procede a nossa salvação. Devemos pregar o Evangelho é o nosso maior tesouro. Viva o Evangelho de Jesus. Viva o estilo de vida de Jesus. Ele é o nosso maior legado.
ele é a nossa maior alegria. Então nós vimos hoje qual é a definição do Evangelho, as boas novas de Deus para os homens que estavam perdidos. Nós vimos qual é a natureza do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder de Deus. Nós vimos qual é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Nós vimos como nos apropriarmos das bênçãos do Evangelho através do crer, através da fé. Nós vimos qual é o alcance do Evangelho. O Evangelho, ele é universal, ele está disponível a todo aquele que crê e quebra todas as barreiras étnicas, sociais e etc. E nós aprendemos também qual é a nobreza do Evangelho, ou seja, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo é glorioso, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, essa manhã que seja uma manhã de bênção para você, que você compreenda o Evangelho glorioso de Jesus de Nazaré. Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, abra o seu coração para Deus. Deixa Jesus reinar na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação. Que Deus salve você, a tua casa, a sua família, que Deus compartilhe com você a alegria da salvação e que possamos viver debaixo da graça de Deus, da unção do Senhor, da bênção do Senhor, esse dia glorioso que Deus tem para nós. Feche os seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos o glorioso Evangelho. Nós não nos envergonhamos desse glorioso Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, que pessoas venham crer através desse vídeo no poderoso Evangelho de Jesus. Que possamos dignificar esse Evangelho, que possamos viver para a glória de Deus. Que jamais venhamos a envergonhar o Evangelho de Jesus, mas possamos pregar com ousadia, viver o Evangelho, entender o Evangelho, desfrutar desse glorioso Evangelho, nos apropriarmos das bênçãos de Deus, dos benefícios da cruz do Calvário, do poder da ressurreição, possamos viver o melhor que Deus tem para nós nessa terra. E um dia nos encontraremos contigo nos ares, na glória eterna, no lar celestial, porque vivemos esse glorioso Evangelho nessa terra, na nossa fé, na nossa crença, em nome de Jesus. Salva pessoas. Através desses vídeos, manifesta o teu poder, a tua glória. Chacoalha vidas, Pai. Promove arrependimento, transformação de vida, transformação de corações, realinhamento com o céu, avivamento, mover de Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração. Cura os enfermos, sara os feridos, liberta os cativos, restaura o teu povo, abre portas, prospera, abençoa em todas as áreas, Pai, e manifesta o teu poder e a tua graça, em o nome de Jesus. Amém e amém. Visite o nosso site, pastorgiovanni.com, nós temos cursos online, material em áudio e vídeo, artigos, muito material ali para abençoar a tua vida, o teu coração. É toda a nossa plataforma de mídias sociais do Pastor Giovanni, pastorgiovanni.com. Se você quiser, for movido pelo Espírito Santo, para estar abençoando o nosso ministério, a nossa família pastoral, o nosso trabalho. Ali também tem as contas bancárias, um link para fazer isso com cartão de crédito. Semeie com alegria e você colherá com júbilo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com. E todo sábado, às 19h30, o Pastor Giovanni está ali na Igreja Tempo de Louvor, ministrando a palavra de Deus numa nova igreja que está surgindo, Igreja Casa na Rocha. Se você quiser conhecer esse lindo trabalho que Deus está fazendo no nosso meio, entre em contato pelo site, tem todos os nossos canais. Tem ali o endereço do nosso culto, sábado às 19h30, as informações no site pastorgiovanni.com. Amém? Beijão, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, qualquer necessidade de oração, também deixe nos seus comentários no YouTube, no Facebook, nós estaremos orando por você e Deus fará uma obra linda, milagres e maravilhas na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, amém e amém. Deus abençoe. Amém. Um beijo, um glorioso dia, um glorioso evangelho, uma gloriosa vida.